Essa bem que poderia ser a maior vergonha do Brasil jogando em casa pelas Copas do Mundo. Infelizmente, a gente sabe o que acontece depois. Hoje vamos trazer 5 curiosidades da Copa de 1950, a primeira Copa realizada em terras tupiniquins. A Copa de 1950 foi a única Copa da história que não teve final. Exatamente, não teve uma final tradicional como a gente conhece. Eu sei que você está pensando no Maracanazo, mas ela não foi uma decisão de Copa do Mundo como a gente vê hoje. Na verdade, aquela Copa foi feita da seguinte maneira. A Copa teve duas fases. Primeiro, 4 times se classificariam para a fase decisiva, que é um grupo, um quadrangular final. Uma chave normal como a gente vê na fase de grupos. 4 times se enfrentam entre si, quem faz mais pontos é campeão. Chegou na última rodada, por coincidência, Brasil e Uruguai eram os times que tinham chance de título. E aí o Brasil precisava apenas de um empate para levantar a taça, estava liderando o grupo. E aí a gente já sabe o que aconteceu. Após a derrota, os dirigentes brasileiros que eram responsáveis por entregar a taça aos uruguaios esqueceram da premiação. Sei, esqueceram? Claro, esqueceram sim. Claro que daí depois a cerimônia aconteceu, o troféu foi entregue aos uruguaios. E um outro fato interessante ainda sobre essa derrota brasileira, o Brasil também parou ali de usar o seu uniforme branco, bonito uniforme que o Brasil usava até esse momento, mas por questão aí de superstição, o Brasil parou de usar sua camisa branca e depois começou a usar apenas a sua camisa azul, como a gente falou no vídeo anterior, e também a nossa tradicional amarelinha, que só futuramente começou a ser usada. Nessa Copa aconteceu o que para muitos é a maior zebra da história das Copas do Mundo. A Inglaterra, que era aí a favorita, ou uma das favoritas ao título, enfrentou o time amador dos Estados Unidos. A Inglaterra entrou de salto alto nessa Copa, porque os criadores do futebol achavam que eram grandes demais para a Copa, tanto que essa foi a primeira participação da Inglaterra em Copas do Mundo. Eles não tinham participado antes justamente por achar que não era um desafio bastante para eles. O que aconteceu? Pegou o time amador dos Estados Unidos, os Estados Unidos não mandou seus melhores jogadores para aquela Copa, e aí acabou perdendo de 1-0 e foi eliminada daquela Copa do Mundo. Essa foi a primeira Copa do Mundo pós-guerra, ainda a gente tinha os efeitos da Segunda Guerra Mundial, inclusive algumas seleções que não participaram dessa Copa porque foram punidas pela FIFA. Então a Itália, por exemplo, seria uma dessas seleções, porém ela foi perdoada. Isso porque o Torino Barasi, dirigente italiano, protegeu a taça da Itália, que era a atual campeã, e ele protegeu realmente a taça durante a Segunda Guerra Mundial. Escondeu, guardou ali bem bonitinho, e a Itália foi perdoada pela FIFA por causa desse gesto e participou da Copa de 1950. Porém, a Itália foi muito fragilizada por essa Copa do Mundo, porque seu time base, que era aí o time do Torino, teve um acidente de avião em 1949 e aí perdeu aí seus principais jogadores da seleção italiana e foi muito fragilizada para a Copa de 50. A imprensa carioca dava o Brasil campeão da Copa de 1950. Todos os jornais já noticiavam o Brasil como o grande favorito, que já ganhou, que ia aí levantar a taça depois do jogo contra o Uruguai. E claro que isso não agradou os uruguaios. Varela, capitão uruguaio, forrou todo o vestiário uruguaio com os jornais cariocas. Isso, obviamente, deu um gás aí para os jogadores do Uruguai. E aí a gente já sabe o que aconteceu. Vitória uruguaia. Não vou dizer que é por causa desse gesto do Varela, mas com certeza isso aí motivou muitos jogadores uruguaios. Gostou do vídeo? Tá gostando desse tipo de conteúdo? Se inscreva no canal, siga todas as nossas redes sociais e fica de olho no Jogada Conteúdo de torcedor para torcedor. Muito obrigado e até a próxima.